Olá, gente. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. A pedido de muitos, estamos retornando ao nosso projeto de videoaulas de filosofia. E a nossa aula de hoje vai falar sobre os campos de investigação dentro da filosofia e quais as transformações que a filosofia vem sofrendo no corredor dos milênios. Bem, nós já sabemos que a filosofia já está aí há 2.500 anos, quer dizer, os primeiros filósofos surgem aqui a nível de Ocidente, surgem na Grécia no século V a.C., né? E nós sabemos que isso já tem 2.500 anos. Então é claro que em 2.500 anos de história da filosofia, muitas transformações aconteceram, né? Então a nossa aula de hoje, ela tem como finalidade mostrar quais são os campos de investigação da filosofia e quais as transformações e modificações históricas que ela vem sofrendo, né, gente? Então, se nós pudéssemos imaginar a filosofia como uma árvore, e essa é a concepção clássica, é a concepção da filosofia clássica, né? Então nós teríamos os seguintes campos de investigação dentro da filosofia enquanto saber, né? Nas raízes dessa árvore, nós temos a metafísica ou teologia, né? Então a metafísica é um nome que vem depois, quer dizer, a princípio, quando Aristóteles pensa a teologia, a metafísica, ele vai chamar de teologia. Por quê? Porque a metafísica, ela é o estudo das causas primeiras, e é o estudo do ser enquanto ser, por isso que ela é chamada filosofia primeira, né? Então, como ela estuda as causas primeiras, né, ela vai acabar, digamos assim, desembocando numa teologia, porque o Deus é definido como a causa primeira, segundo os filósofos, né? O motor primeiro, como a gente encontra lá no Fedro de Platão, né? E o princípio primeiro. Então, porque a metafísica ela é o estudo das causas primeiras, ela acaba caindo, desembocando numa teologia. Por isso que ela foi chamada, no princípio, teologia, porque ela é um campo de investigação da filosofia que desemboca mesmo no divino, no absoluto, né? Mas hoje chama-se metafísica. E a metafísica é entendida hoje como aquele campo de investigação, né, que pressupõe uma inteligibilidade do real, pressupõe que aquilo que nós conhecemos, o conhecimento enquanto representação do real, ele, digamos, corresponde de forma fiel a esse real, a coisa em si, digamos assim. Então, ela pressupõe o conhecimento das coisas tal como elas são, ou seja, da coisa em si. Depois, a metafísica entra em crise com a filosofia de Immanuel Kant, que vai dizer que a coisa em si é incognoscível. Tudo que nós conhecemos da coisa mesma é uma mera representação segundo as molduras da nossa percepção, né? As molduras do espaço-tempo e formas a priori, né? E categorias a priori, quer dizer, as formas a priori da percepção, que são o espaço e o tempo. Quer dizer, o espaço e o tempo não estaria nas coisas, né? Então isso coloca em xeque a metafísica, né? Então acaba que a filosofia ela muda de uma metafísica para uma teoria do conhecimento, que ela vai fazer uma reflexão, né, sobre a possibilidade mesmo do conhecimento, quais são as condições para o conhecimento, quais são os limites do conhecer humano e por aí vai, né? Mas a princípio, na visão clássica, a metafísica era possível, né? Essa pretensão de conhecer a realidade tal como ela era possível. E isso era considerado a raiz dessa árvore, né? O tronco dessa árvore é a lógica. A lógica vai estudar o raciocínio, vai estudar as leis do raciocínio correto, ou as regras do bom raciocinar, né? Então, a lógica ela vai dizer, olha, se você quiser raciocinar corretamente, você tem que fazer isso, isso e isso. Quer dizer, e aí como é que surgem essas regras para você chegar ao raciocínio que verdadeiro, que possa construir, né, digamos assim, o conhecimento verdadeiro? Ela parte da própria observação de como se manifesta o raciocínio humano, né? E também a lógica ela vai estudar as regras da demonstração analítica, racional. Então a lógica é muito mais uma ferramenta para a construção do conhecimento,
mas ela é também considerada, ou foi no passado, né, lógica também chamada analítica, ela foi considerada uma disciplina da filosofia, né? E aqui nós temos uma divisão, né, em 3 ramos: a filosofia da natureza, né, que é o estudo da physis do grego natureza, né? Quer dizer, você vai estudar o que? O fundamento, o arqué, né? Os pré-socráticos, eles estudavam o princípio de todas as coisas. Mas depois, com Aristóteles, que é o pai da física, né, nós podemos dizer que a filosofia natural está muito próximo daquilo que nós chamamos de física. Então, só para vocês terem uma ideia, Isaac Newton, né, quando escreveu sua obra Os Princípios Matemáticos, né, o título é Os Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. Então, na época de Isaac Newton, aquilo que nós chamamos de física ainda era conhecido como filosofia natural, né? No outro ramo nós temos a ética, que vai estudar o agir humano, né? A princípio ela foi considerada assim, uma espécie de estudo da arte de viver, né? De como você alcançar a felicidade, né? Os filósofos estoicos, por exemplo, eles vão falar como é possível você alcançar a felicidade, em grego eudaimonia, né? Através de uma prática das virtudes, através de uma vida, né, consoante a razão, em que você conseguiu submeter as paixões pela razão e, portanto, vive uma vida segundo a razão e segundo a virtude, né? Então, essa conquista, essa vida, esse estilo de vida, então, te conduziria à felicidade, eudaimonia. Então, basicamente isso, né? Quer dizer, isso é só uma en passant, estou falando mais ou menos como é que surge a ética e quais, né, as características desse campo de investigação filosófica. Mas tem muito mais coisa, claro, né, que nós poderíamos falar sobre a ética. Mas a ética é basicamente isso, ela vai estudar o agir humano, né? E por fim nós temos a política. A política, né, que surge lá com Platão, com a República de Platão, né, vai estudar a sociedade ideal, né? Então, por exemplo, a República de Platão, ela vai criar uma instância transcendência, um campo de utopia, que seria você pensar filosoficamente como seria uma sociedade ideal, uma sociedade onde habita a justiça, uma sociedade justa, ou seja, seria uma reflexão sobre o habitat humano. Daí a poli, né, política, de poli, grego, quer dizer cidade entendida aí como um habitat humano, né? Então, a filosofia política, ela vai pensar, né, qual é a melhor forma de governo, vai pensar as condições de possibilidade para você ter, né, a justiça social, a liberdade. A moderna filosofia política vai pensar, por exemplo, as condições de possibilidade para os direitos humanos, para as liberdades, né? Então, tudo isso são reflexões, né? A ética, por exemplo, ela hoje é muito mais uma metaética, quer dizer, não vai se pensar uma arte de viver, vai se pensar, né, quais as condições filosóficas de possibilidade para você pensar os valores, para você afirmar os valores éticos, digamos assim, né? Muito mais uma metaética. E a política também. Quer dizer, a política é mais ou menos você pensar as condições filosóficas de possibilidade de um discurso sobre, né, o contrato social, sobre os direitos humanos, sobre as liberdades, a liberdade individual. Então, todas essas coisas pertencem ao domínio da política, né? A política vai pensar muito mais o social, né, no nível social, e a ética no nível mais individual, digamos assim, né? E os ramos mais secundários, você tem as artes, as invenções e as técnicas. As artes aí, né, por exemplo, medicina era entendida como uma arte, né, a agricultura, todas essas coisas, as invenções e as técnicas, ou seja, até mesmo aquilo que a gente poderia entender hoje como tecnologia, né, as técnicas. Então, gente, essa é mais ou menos a concepção clássica de filosofia, né? Com o passar do tempo, vão acontecendo modificações dentro do interior da filosofia, né? Então, esse saber, ele entra em crise, e se a gente pega um filósofo, por exemplo, como René Descartes, né, que viveu lá no século XVII,
ele está muito desgostoso. Eu acho que a própria frustração dele, a própria crise dele, a própria, né, digamos, angústia de Descartes, era a angústia de todas as pessoas, de muitos daquela época. Ele estava muito descontente com o estado da medicina em que se encontrava, né, de sua época, que era muito atrasado, né, muito ineficaz. Então, a ciência estava um caos, reinando digamos assim, o ceticismo, né, ninguém mais acreditava em nada, né? Então ele percebeu que precisava método, precisava de algum caminho que pudesse colocar ordem nisso tudo. Tanto é que ele descobriu, né, ele foi um dos, digamos assim, um dos mentores do método científico, né? Então, ele juntamente com Francis Bacon, então por aí se vê que com o tempo, quando houve as primeiras revoluções científicas, com Copérnico, Galileu, né, e depois, mais posteriormente, até com Isaac Newton, enfim. Então, o sucesso da ciência fez com que a filosofia entrasse em crise. Né? Então, a ciência, tanto com a crítica da metafísica feita por Immanuel Kant, né? E depois surgiu a filosofia positivista, que dizia que o verdadeiro conhecimento mesmo é a ciência, né? Então a filosofia ficou, digamos assim, ela foi sendo deixada de lado. No passado, tudo era filosofia, né? Então o filósofo era o sábio universal, o médico era chamado de filósofo, né? Então, digamos, o incremento do saber, né, o saber foi se acumulando, tanto em quantidade, como também foi se modificando em qualidade, né, foi necessário a especialização do conhecimento. Então, a figura do sábio universal foi sendo deixada de lado, né, porque não tinha mais como ser dessa maneira. E com o progresso da ciência, e sobretudo o progresso da ciência, que vem com uma metodologia diferente daquele método filosófico, que era baseado numa reflexão mais livre, o livre exercício crítico da razão, aquela coisa, né? Então, as ciências elas foram se separando da filosofia, né, que era considerada a mãe das ciências, né, a rainha das ciências. Então, a filosofia ela perde a sua realeza, ela perde a sua posição de rainha e é deixada um tanto de lado, né? E então a filosofia ficou reduzida, por exemplo, a uma teoria do conhecimento, a mera epistemologia, uma reflexão sobre a natureza do conhecer humano, os seus limites e o seu alcance, e sobre uma reflexão sobre a construção da ciência, uma reflexão sobre a pesquisa científica, sobre o trabalho do cientista e os métodos e o próprio método da ciência. E então, basicamente, depois criou uma frente da teoria da linguagem, né, que vem com o Wittgenstein, mas a gente não vai entrar muito nessa parte. Então, essa é a configuração. Só que está havendo uma redescoberta da filosofia. A filosofia, com o passar dos anos, vem sendo redescoberta, mas ela, claro, que não vai voltar àquela posição de rainha, né, de saber universal. O filósofo não é mais o sábio universal, quer dizer, a figura do especialista se tornou, né, indispensável, não é uma coisa que não volta mais, que não faz mais sentido voltar. O que pode haver é muito mais uma transversalidade, uma comunicação, uma interdisciplinaridade, uma transversalidade, né, de um diálogo entre os saberes, né, para superar o reducionismo, né, que vem dessa posição do especialista de ficar ensimesmado na torre de marfim de sua própria disciplina, né, e não se comunicar com outros campos de saber. Isso traz muito problema também, né. Edgar Morin é um filósofo que vai pensar muito isso, né, quando ele fala do pensamento complexo, né. Mas a filosofia vai voltar, né, vai voltar, mas eu queria destacar uma das razões principais para o retorno da filosofia, e especialmente a filosofia política. É que com a ascensão, por exemplo, do nazismo, né, com a Segunda Guerra Mundial, com, né, os horrores da Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazismo,
né? E não apenas o nazismo, mas as ditaduras que vêm acontecendo, e todas as barbáries, as lutas dos países pela independência, que foram guerras cruéis, enfim, os embates, a emancipação, os movimentos sociais contra o racismo, né? A emancipação das mulheres, enfim, todos esses conflitos sociais, né? Trouxeram à tona uma necessidade de voltar a pensar o político, e que é o analfabetismo político e a falta de debate filosófico e racional sobre a política que é o grande responsável pelo recrudescimento de atitudes que nós poderíamos, né, reputar como bárbaras, né? E tomando um chazinho aqui, enfim, que nós vemos que podem retornar, né? Quer dizer, retornaram numa época e a gente pensava que muitas coisas estavam superadas, mas hoje a gente vê que não. Então a filosofia política, ela se tornou indispensável nos dias de hoje. E pensar a filosofia política é pensar tudo que foi produzido, né? Desde lá da Grécia, desde Platão, a República de Platão, Rousseau, Thomas Hobbes, né? John Locke, enfim, todos os pensadores, todos que pensaram o político, a filosofia política, são indispensáveis. Então, e para a gente poder entender realmente o que está por trás, né, desses eventos históricos que chocaram o mundo, que chocaram a humanidade. E também para que isso possa ser, digamos assim, algo que oriente uma ação transformadora para evitar, né, que isso aconteça enfim, por que não, né? Para a gente ter um horizonte utópico mesmo, né, para orientar uma ação transformadora e de construção social mesmo, né? Então eu acho que é uma busca não apenas para compreender, né, os horrores da barbárie, né, e o porquê que aconteceu isso, né? Eu acho que a compreensão é o primeiro momento que a gente pode ter para combater essas coisas, é você compreendê-las muito bem, né? Enfim, embora as ciências humanas tenham sido as últimas, digamos assim, e elas teriam se desvinculado da filosofia, né? Então hoje nós temos a ciência política. Qual é a diferença entre a filosofia política e a ciência política? É uma questão de método. Quer dizer, o cientista político, o cientista social, ele vai utilizar estudo estatístico, pesquisa de campo, quer dizer, uma coisa mais voltada, mais orientada pelo método, pela metodologia da ciência, né? Já a filosofia política não, é mais uma investigação livre, é uma investigação mais livre, né? Orientada pelo livre exercício da razão, mas sobretudo um retorno à tradição, uma revalorização da erudição. É você estudar aqueles pensadores mesmo, é você pegar Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, e estudar, né? É você pegar Thomas Hobbes e estudar, você pegar Rousseau, o que é o contrato social, segundo Rousseau, né? O homem nasceu bom, mas a sociedade o corrompeu, né? O que fizeram com a gente? O que fizeram comigo? Né? Eu acho que é esse tipo de angústia que está fazendo com que, né, a filosofia volte a ter relevância, especialmente a filosofia política, entre outros campos, né? E claro que falei muito en passant aqui da teoria do conhecimento, ou epistemologia, da filosofia da linguagem, mas eu não quero, eu acho que a coisa mais importante, né, até tomando como base como referência o nosso contexto histórico, que a gente está vendo aqui no Brasil, né, de um retorno e um renascimento do fascismo, isso motivado pela propaganda, pelo analfabetismo político, né? E é um analfabetismo político que é totalmente artificial, porque hoje com a internet, né, e com o progresso mesmo da razão e da civilização, a informação se tornou muito mais acessível, né? Então agora não adianta mais você manter as pessoas na ignorância,
que a ignorância já vem sendo combatida pelo próprio avanço da tecnologia. Então, eles tiveram que usar a tecnologia, né, para manter a ignorância através de fake news, né, através da desinformação, né? Quer dizer, a juventude de hoje ela voltou a debater sobre política, mas onde? Nas redes sociais, né? Por pessoas que não se basearam em todo o patrimônio científico e filosófico humano, que é o resultado de milênios, gerações, do trabalho de gerações e gerações. Mas se basearam simplesmente em aparências, fake news, né, numa propaganda massiva e manipuladora, né, que, de uma certa forma, trouxe a desinformação e a manutenção do analfabetismo político, dessa vez de forma totalmente artificial e artificiosa. Então, acho que a filosofia nunca esteve tão atual, especialmente a filosofia política. A filosofia política era um raminho, né? Um raminho daquela árvore que nós vimos lá. Está aqui, ó, a política. E claro, né, que a filosofia não é só isso, né? Não é a única coisa que vai definir a filosofia, mas no contexto que nós estamos vivendo, em que um presidente da República caçoa de alguém que perdeu o pai num regime militar, como é o caso do comentário feito por Bolsonaro, né, ao sumiço do pai do atual presidente da OAB, isso é uma coisa inadmissível. Então, com o recrudescimento, né, de ideias fascistas, de ideias inspiradas em filosofias, né, integralistas e tudo mais, mais do que nunca a filosofia política se tornou necessária, né? E é interessante que eles estão querendo tirar a filosofia do ensino médio, né? Que foi uma coisa que foi reinserida há 10 anos atrás e agora já estão querendo tirar de novo. Já tiraram, né? Enfim. Mas então, gente, basicamente a ideia do vídeo é de dar uma pincelada nisso. Eu acho muito interessante essa investigação toda. E eu espero que tenham gostado. Eu acho que, claro que um vídeo não dá para falar tudo, mas se isso servir apenas de um material que vai despertar a sua curiosidade para pesquisas ulteriores, eu já terei cumprido com a minha missão, digamos assim. Eu já terei feito o meu papel, digamos assim. Ok, gente? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, se assim for permitido. Tchau!